Bom dia, oitavo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de produção de textos com o professor Douglas. Na aula de hoje estaremos fazendo a correção das atividades que foram propostas na aula anterior. A nossa análise de questões está na página 50 até a página de número 55, ainda referente ao gênero sinopse, tá certo, pessoal? Então, dito isto, vamos para a seção lendo na página de número 49, onde nós temos uma amostra de texto do gênero sinopse, que nós já vimos na aula passada, mas que será de fundamental importância para a nossa análise das demais questões, tá certo? Leiamos. Extraordinário. August Pullman Wog nasceu com uma síndrome genética cuja sequela é uma severa deformidade facial, que lhe impôs diversas cirurgias e complicações médicas. Por isso, ele nunca frequentou uma escola de verdade até agora. Todo mundo sabe que é difícil ser um aluno novo, mais ainda quando se tem um rosto tão diferente. Prestes a começar o 5º ano em um colégio particular de Nova York, Og tem uma missão nada fácil pela frente: convencer os colegas de que, apesar da aparência incomum, ele é um menino igual a todos os outros. Narrado da perspectiva de Og e também de seus amigos e familiares, com momentos comoventes e outros descontraídos, Extraordinário consegue captar o impacto que um menino pode causar na vida e no comportamento de todos, família, amigos e comunidade. Um impacto forte, comovente e, sem dúvida nenhuma, extraordinariamente positivo, que vai tocar todo tipo de leitor. Então chegamos na seção Compreendendo, da página 50, onde nós temos aqui questões de interpretação textual a respeito do nosso gênero em estudo. Aí desde já nós já vamos trabalhar a partir da questão de número 3. As questões 1 e 2 são respostas pessoais e vocês estarão respondendo aí de acordo com o entendimento de vocês, ok? Na questão de número 3 nos diz o enunciado: com base nas informações da sinopse, é possível afirmar que o título extraordinário evidencia 2 elementos da narrativa. Que elementos são esses? Então, pessoal, no próprio título extraordinário, é possível nós percebermos que o título destaca tanto o enredo quanto o próprio personagem. Então, o título extraordinário, ele faz essa referência ao próprio personagem principal, que é o August, como ele vai lidar com a situação em que ele está vivendo. E também diz respeito, o próprio título diz respeito ao próprio personagem, porque tanto essa ação que é extraordinária do autor dentro do livro, como do próprio personagem que é extraordinário no sentido de diferente, tá certo? Questão de número 4. Na sinopse, afirma-se que o personagem nasceu com uma síndrome genética que lhe causou uma severa deformidade facial. Aí na letra A temos uma pergunta: por que essa informação é importante nessa sinopse? Pessoal, na verdade essa informação faz toda a diferença, porque a informação adianta um dos temas centrais que serão abordados no livro, despertando no leitor o conhecimento da síndrome e também de como os personagens vão lidar com toda essa situação dentro do livro. Letra B. Que outras informações da sinopse também são importantes para compreender mais o livro? Por quê? Então, pessoal, o fato de ser a primeira vez que o August vai para a escola, até mesmo porque a reação dele e dos colegas é um enigma, não se sabe qual será a reação. Então, a sinopse, nesse sentido, é muito importante, porque ela desperta uma curiosidade e, ao mesmo tempo, o interesse do leitor em querer mergulhar na história e descobrir do que se trata, então, a obra apresentada, tá certo? Dando continuidade na página de número 51, nós temos a seção Explorando a Sinopse.
Pessoal, dando continuidade à nossa análise de questões, nessa sessão nós temos itens importantíssimos para serem analisados, porque eles deverão estar presentes na produção escrita do texto de vocês, tá certo? Então, acompanhe aí no material de vocês, façam as anotações das respostas para que vocês tenham então conteúdo para aplicar lá na produção escrita. Na questão de número 1, nós temos já a primeira pergunta. Qual é o objetivo de uma sinopse? Aí nós temos aí 3 opções, onde a primeira nos diz apresentar opiniões sobre determinado livro. Segunda, fazer com que o leitor compreenda os aspectos principais da obra a que se refere, despertando-lhe o interesse pela leitura. Ou então informar o leitor sobre a existência de livros e filmes. Pessoal, apresentar opiniões sobre um determinado livro não é o objetivo de uma sinopse. Lembre-se que a sinopse ela tem por objetivo expor o conteúdo, mas de maneira discreta. Apresentar opiniões sobre um determinado livro, isso aí já fica a cargo do gênero resenha crítica, que nós veremos em uma outra aula. E informar o leitor sobre a existência de livros e filmes, isto aí, pessoal, está mais para os gêneros que se utilizam da propaganda. Não é o objetivo da sinopse. O objetivo da sinopse é a resposta que diz fazer com que o leitor compreenda os aspectos principais da obra a que se refere, despertando-lhe o interesse pela leitura. O papel principal da sinopse é despertar no leitor o interesse para apreciar um determinado produto cultural, tá certo? Questão de número 2. Além de livros, que outros produtos podem ser objeto de uma sinopse? Aí, imaginando diversos produtos culturais, nós podemos então citar peças de teatro, filmes, CDs, shows e por aí vai. Questão de número 3. Onde essa sinopse foi publicada? Como você chegou a essa conclusão? Então, essa é uma resposta muito simples, onde nós podemos observar lá no finalzinho do texto que a sinopse foi publicada no site da editora Intrínseca, que é responsável pela publicação do livro no Brasil. É responsável, então, pela publicação do livro e também da divulgação. E é possível concluir isso pela fonte de onde foi retirada a sinopse. É uma informação que está, então, bem explícita lá abaixo do texto. Questão de número 4. Leia um trecho da entrevista com a escritora R.J. Palácio, em que ela se refere a outro livro de sua autoria, chamado Somos Todos Extraordinários. Conte-me sobre o novo livro ilustrado. Pelos últimos vários anos, professores me sugeriram que eu fizesse uma versão ilustrada de Extraordinário. A mensagem seria maravilhosa para crianças menores. Peguei o tema de ser diferente e ser extraordinário e da bondade e criei uma história sobre um garotinho, Og Puma, que usa sua imaginação para lidar com a hostilidade que recebe por causa de sua aparência. Embora Somos Todos Extraordinários tenha sido inspirado em Extraordinário, os livros são destinados a públicos diferentes. Explique de que forma isso ocorre. Então, pessoal, aqui nós podemos perceber que, de acordo com a sinopse, Extraordinário é destinado a todos os tipos de público. Lembram-se daquelas características do perfil dos leitores. No caso aqui, Extraordinário estaria indicado para a categoria crossover. E já o livro Somos Todos Extraordinários é uma versão ilustrada dirigida especificamente ao público infantil. Pessoal, isso aqui nos traz uma reflexão que nós precisamos para aplicar no nosso gênero, porque o fato dessa adaptação nos faz lembrar do contexto ou da situação de produção. Lembre-se que o contexto ou a situação de produção influencia no tipo de linguagem, se vai ser formal, se vai ser informal. No caso aqui do Somos Todos Extraordinários, para que
esse livro pudesse ser apreciado pelo público infantil, a autora diz aqui que ela precisou ilustrar, que ela precisou fazer algumas alterações, porque eram públicos diferentes. Enquanto que Extraordinário alcançava todos os públicos, tinha uma determinada linguagem, uma determinada organização espacial. Somos Todos Extraordinários teve que ser adaptado de todas as formas para alcançar um outro público, que era o público infantil. Então, isso aqui já nos faz refletir que toda produção ela precisa estar adequada ao seu público-alvo. Então, se eu vou produzir a sinopse para um público infantil, deve estar voltada para a linguagem infantil. Escrevemos para um determinado público, nós temos que usar meios linguísticos para alcançar este público. No caso, a autora usou a linguagem não verbal, ilustrando com figuras, e também uma linguagem mais simplificada para alcançar o seu público. Então, foi dessa forma que ela organizou a sua produção para um público diferente, certo? Na página de número 52, continuando, nós temos a questão de número 5. Veja a seguir outro trecho da mesma entrevista com a autora do livro. Como surgiu a ideia para Extraordinário? Estava com meus 2 filhos em frente a uma sorveteria. Meu filho mais velho, de 3 anos, começou a chorar porque estávamos perto de uma garotinha que tinha severas malformações crânio-faciais. No momento não reagi de maneira como gostaria de ter reagido. Estava tão receosa que a sua reação pudesse magoá-la, que tentei deixar o lugar o mais rápido possível. Então me dei conta de que ela poderia pensar que fiz isso porque não queria que ele a visse. Às vezes você simplesmente não sabe como agir para que suas ações reflitam suas boas intenções. Foi essa situação que me impeliu a pensar como deve ser estar na pele dessa criança e de sua mãe. Comecei a escrever naquela noite, mas como uma meditação, e simplesmente continuei escrevendo. Apesar de a autora ter se inspirado em uma situação real, porque na sinopse afirma-se que a obra é ficcional? Pessoal, então, ela mesmo se baseando em uma situação real, né, os episódios narrados são fruto da imaginação da autora, por isso são ficcionais, ainda que tenha surgido aí de uma situação real que a inspirou a escrever. Questão de número 6. Complete o quadro a seguir com as informações disponíveis na ficha técnica e na sinopse do livro Extraordinário. Aí nós temos aqui, pessoal, um tópico explicativo do lado da questão de número 6, que nos esclarece mais um pouco a respeito da ficha técnica. Leiamos. Geralmente, antes ou depois da sinopse, são apresentadas algumas informações técnicas sobre o livro. O conjunto dessas informações é chamado de ficha técnica. Em algumas sinopses, essas informações aparecem diluídas no corpo do texto. Então, partindo dessa informação, o enunciado da questão de número 6 nos diz: complete o quadro a seguir com as informações disponíveis na ficha técnica e na sinopse do livro Extraordinário. Aí, título. Qual é o título do nosso livro? Extraordinário, que é a autora R.J. Palácio. E o ano de lançamento? 2013. Quanto ao enredo, pessoal, o livro narra como um menino com uma síndrome genética que causou uma deformidade no seu rosto e algumas pessoas do seu convívio lidam com o fato de ele começar a frequentar a escola. Todo o enredo, toda a trama vai partir desse acontecimento. Então, o personagem principal é o próprio August, ou o Og Puma. Adiante, na página 53, nós temos então a questão de número 7, que nos diz: agora escolha um livro de sua preferência, pesquise as informações sobre ele e preencha a ficha técnica a seguir. Aí nós vamos fazer igual fizemos na questão de número 6. Só que esta resposta é pessoal. Vocês vão procurar um livro e vão procurar essas informações para preencher esta ficha técnica.
Então vocês podem usar os paradidáticos que vocês já leram completamente para preencher cada dado aqui da ficha técnica. Na questão de número 8, nós temos o seguinte enunciado: escreva o primeiro parágrafo de uma sinopse do livro escolhido por você, de modo a contextualizar a obra para o leitor. Lembre-se de, nesse trecho, apresentar os dados levantados na atividade anterior. Então, pessoal, esta resposta também é pessoal. Aproveitem essa questão como um aquecimento para a nossa produção escrita, tá certo? Chegamos então na página de número 54, onde nós temos a questão de número 9. Releia o trecho a seguir. Narrado da perspectiva de Og e também de seus familiares e amigos, com momentos comoventes e outros descontraídos, Extraordinário consegue captar o impacto que o menino pode causar na vida e no comportamento de todos, família, amigos e comunidade. Um impacto forte, comovente e, sem dúvida nenhuma, extraordinariamente positivo, que vai tocar todo tipo de leitor. Aí logo do lado da questão 9, nós temos outro tópico explicativo que nos diz: de forma geral, a linguagem usada na sinopse costuma ser objetiva, apresentando de forma parcial o assunto tratado e evitando dar detalhes sobre o projeto ou sobre o objeto. Por isso, ela não é assinada por um autor. No entanto, dependendo da situação comunicativa, ou seja, o público-alvo, do veículo em que é publicado e da finalidade da obra, a sinopse pode apresentar traços de subjetividade. O que é essa subjetividade, pessoal? São traços particulares, são traços pessoais, como impressões ou opiniões que se tem sobre alguma coisa. E nós podemos perceber essa subjetividade nas expressões comoventes e extraordinariamente positivo, pois elas indicam traços de subjetividade, ou seja, revelam um posicionamento sobre o objeto da sinopse, de modo a indicar então uma apreciação. Qual é a relação entre os traços que revelam subjetividade e a finalidade dessa publicação? Então, a sinopse, ela foi veiculada, ou seja, ela foi publicada no site da própria editora, com a finalidade comercial, isto é, pessoal, não apenas informar os leitores, mas convencê-los a ler o livro mediante a sua compra. Então aqui, como disse o tópico explicativo, a sinopse é um gênero objetivo. O autor não precisa colocar suas impressões ou sua opinião sobre o que ele acha do produto que ele está apresentando, apenas apresentar o produto, sem dar sua opinião. Mas nesse caso, nós temos aqui a situação de produção. E como você já sabe, a situação de produção ou contexto é o que vai orientar a escrita de qualquer texto que nós produzimos. Então, como no caso aqui a situação de produção é a revista, então como no caso aqui a situação de produção é a própria editora, que além de divulgar, vende o produto, então ela, de uma forma bem discreta, colocou a opinião para convencer ainda mais o leitor a adquirir o produto. Questão de número 10. Questão de número 10. Em sua opinião, o registro predominante na sinopse está adequado à situação comunicativa? Comente. Pessoal, está sim, porque o registro predominantemente formal está coerente, então, com a finalidade do gênero, que é divulgar ao público em geral e ao veículo em que ele foi publicado, que no caso aqui foi o próprio site da editora, tá certo? Questão de número 11. Geralmente, uma sinopse de livro é apresentada com sua respectiva capa. Observe a capa do livro Extraordinário. Com que função as capas acompanham as sinopses? Então nós podemos ver que há uma necessidade de que o leitor visualize o livro e assim ele possa se interessar por ele. Por isso as capas são fortes ferramentas de marketing, de divulgação, de propaganda, tá, pessoal? Além disso, eles permitem que o possível comprador
ou leitor visualize de qual livro se trata, para que ele adquira então o livro certo. É uma possível resposta. Chegamos então na página de número 55, na questão de número 12. Leia a seguir 2 trechos sobre o livro Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Texto A. Harry Potter lançou seu último feitiço, disse J.K. Rowling, sua criadora, na estreia de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada neste sábado em Londres. Questionada se a produção teatral e o roteiro anunciados como a 8ª parte da série Harry Potter prenuncia uma nova fase da história, Rowling disse: Não, ele passa por uma grande viagem durante essas 2 peças. E sim, acho que terminamos. Esta é a próxima geração, você sabe. Então, estou muito feliz de vê-lo realizado. Mas não, Harry acabou. A escritora britânica disse que não foi uma decisão difícil colocar sua criação no palco, graças à visão da produtora Sonia Friedman para o espetáculo. Ele soou perfeitamente com o material que eu tinha sobre a próxima geração e podia ver que funcionaria perfeitamente. Nunca quis escrever outra história, mas isso vai dar aos fãs algo especial. Texto B. Sempre foi difícil ser Harry Potter, e não mais fácil agora que ele é um sobrecarregado funcionário do Ministério da Magia, marido e pai de 3 crianças em idade escolar. Enquanto Harry lida com um passado que se recusa a ficar para trás, seu filho mais novo, Alvo, deve lutar contra o peso de um legado de família que ele nunca quis. À medida que passado e presente se fundam de forma ameaçadora, ambos, pai e filho, aprendem uma incômoda verdade. Às vezes as trevas vêm de lugares inesperados. Letra A. Embora os trechos acima tratem sobre o mesmo assunto, o livro Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, os textos são gêneros distintos. Identifique qual deles é uma sinopse. Então, claramente, nós vemos que a sinopse é o texto B, é o trecho B. Como você chegou a essa conclusão? Ora, pessoal, isso é fácil observar porque o trecho A apresenta informações sobre o lançamento do roteiro e da peça teatral, incluindo depoimentos da autora. Por isso, é uma notícia. Já no trecho B, há apenas um breve resumo sobre a história do livro, tá certo? Por isso, nós dizemos que, então, podemos classificar como sinopse. Bom, pessoal, desde já agradeço pela atenção de todos. Vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Não esqueçam de anotar as respostas no material de vocês. Fiquem com Deus. E não esqueçam que o amor é indelegável.